Ter sol recorrente parou, jovem olhos normais após oração CCB. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade onde moro, mas dentro de casa, o clima era de preocupação. Eu tinha apenas 19 anos e, pela terceira vez em menos de 2 meses, sentia aquele incômodo familiar. Uma dor latejante na pálpebra esquerda, como se algo estivesse empurrando por dentro. Sabia o que era antes mesmo de olhar no espelho. O terçol havia voltado. Desde criança eu sempre tive problemas com terçóis. Lembro que minha mãe dizia que era coisa de fraqueza, que eu precisava comer melhor, tomar mais água, lavar os olhos com chá de camomila. E eu fazia tudo isso. Mas naquela época, os terçóis vinham 1 ou 2 vezes por ano, passavam com pomadas e compressas quentes, e a vida seguia. Porém, nos últimos meses, a situação tinha piorado muito. Não era mais um terçol aqui, outro ali. Era um atrás do outro, como se meu olho não tivesse mais paz. O primeiro daquela série apareceu em agosto. Acordei com a pálpebra inchada, vermelha e dolorida. Pensei, vai passar como sempre. Mas não passou. O inchaço cresceu tanto que mal conseguia abrir o olho. Fui ao médico, que receitou antibiótico em pomada e comprimidos. Melhorei. Mas 3 semanas depois, outro terçol surgiu, dessa vez no olho direito. E depois, mais um no esquerdo. Era como se meu corpo não respondesse mais aos remédios. As pessoas na rua olhavam com estranheza. Alguns até faziam comentários. Nossa, que coisa feia. Isso é contágio? Você tá com conjuntivite? Eu baixava a cabeça, envergonhado. No trabalho, onde eu era aprendiz em uma oficina mecânica, os colegas brincavam. Ó, o Zé dos olhos. Eu ria para disfarçar, mas por dentro me sentia humilhado. Como um jovem de 19 anos poderia ficar assim? Eu era saudável, não tinha vícios, não entendia o porquê daquilo. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita fé, percebeu meu desânimo. Uma noite, enquanto eu fazia compressa com um pano úmido, ela sentou ao meu lado e disse: "Filho, a gente já tentou de tudo, remédio médico, chá, e nada adiantou. Por que a gente não leva isso ao Senhor Jesus? Ele sabe o que você está passando." Eu concordei, mas confesso que no fundo, duvidei um pouco. Não que eu não acreditasse em Deus, eu era batizado na congregação cristã, frequentava os cultos, mas nunca tinha passado por uma prova tão persistente assim. Será que Deus se importaria com o terçol? No domingo seguinte fui ao culto como sempre. Mas dessa vez, meu coração estava pesado. Durante os hinos, eu mal conseguia cantar. As palavras "confia no Senhor, e Ele te livrará" soavam como um eco distante. Como confiar quando a dor latejava a cada piscada? Quando o irmão que presidia anunciou o momento das orações, senti um nó na garganta. Não era costume na nossa igreja pedir oração por coisas assim. Geralmente, as necessidades eram mais sérias, como doenças graves ou problemas familiares. Mas quando o irmão perguntou se alguém tinha um pedido, minha mãe levantou a mão tímida e disse: "Meu filho está com um problema nos olhos, irmão. Já faz meses que ele sofre com terçóis que não passam. Peço que os irmãos orem por ele." O irmão olhou para mim, sorriu e disse: "Vem aqui, meu irmão." Eu me levantei, envergonhado, e fui até a frente. Ele colocou a mão na minha cabeça e começou a orar: "Senhor Jesus, olha para este teu servo. Tu sabes o que ele tem passado. Esses terçóis têm sido uma aflição constante, têm trazido vergonha e dor. Mas nós sabemos que tu és o médico dos médicos. Se for da tua vontade, cura os olhos dele para que ele possa te glorificar. Em nome de Jesus, amém." Os irmãos ao redor disseram amém em voz baixa. Eu voltei para o meu lugar, sentindo uma mistura de alívio e incerteza. Será que Deus realmente ouviria? Será que algo mudaria? Naquela noite, antes de dormir, eu mesmo orei. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis. Foi só eu, de joelhos ao lado da cama, falando com Deus como se estivesse conversando com um amigo. "Senhor, eu não aguento mais. Não é só a dor, não é só o incômodo. É a vergonha, é olhar no espelho e não me reconhecer. Eu sei que o Senhor pode me curar, mas se não for a tua vontade, me dá força para suportar. Mas por favor, se puder, tira isso de mim." E chorei. Chorei de alívio por ter desabafado, chorei de cansaço por tanto sofrimento. Nos dias seguintes continuei com os remédios, mas algo tinha mudado dentro de mim. Não era mais só a esperança de que o terçol sumisse, era uma paz que eu não conseguia explicar. Mesmo com o olho ainda inchado, eu me sentia mais leve. Na quarta-feira daquela semana, acordei e por hábito levei a mão ao olho. Não doía. Abri os olhos devagar, com medo de que fosse ilusão. Mas não, a pálpebra estava normal. Sem inchaço, sem vermelhidão, sem aquela sensação de que algo estava prestes a estourar. Fui correndo até o banheiro, olhei no espelho e não acreditei. O terçol tinha sumido.
Completamente. Mas o mais incrível ainda estava por vir. Nos dias seguintes, esperei o próximo ter-sol aparecer. Afinal, eles vinham em sequência há meses. Mas nada. Uma semana se passou. 2 semanas. 1 mês. Nada. Meus olhos estavam normais, como se nunca tivessem tido problema algum. No culto seguinte, o irmão que tinha orado por mim me chamou. E aí, meu irmão? Como estão os olhos? Eu sorri e disse, estão bons, irmão. Não tenho mais nada. Ele abriu um sorriso largo e disse, glória a Deus. Isso é obra dele, meu irmão. Não foi remédio, não foi sorte. Foi o Senhor que te curou. E eu sabia que era verdade. Não foi o antibiótico, eu já tinha tomado antes e o ter-sol voltava. Não foi o chá, não foi a compressa. Foi a mão de Deus que ouviu a oração de uma mãe preocupada que atendeu ao clamor de um jovem cansado de sofrer. Hoje, quando olho no espelho, vejo olhos saudáveis. Mas vejo também uma lição que nunca vou esquecer. Deus se importa com as coisas que nos parecem pequenas. Ele não desvia o olhar das nossas dores, por mais simples que sejam. Às vezes a gente acha que só deve levar a Deus os grandes problemas, mas Ele quer ouvir tudo, até sobre um ter-sol. Agora, toda vez que vejo alguém passando por uma aflição, seja grande ou pequena, eu me lembro da minha experiência. E digo, irmão, leva isso a Jesus. Ele ouve, Ele cura, Ele não desampara os seus. Que a glória seja dada a Deus, que é fiel e misericordioso. Que Ele continue abençoando a sua igreja, dando força aos fracos, cura aos doentes e paz aos aflitos. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está passando por provas, lembrando que no tempo certo, Deus age. E quando Ele age não há ter-sol, não há dor, não há vergonha que resista. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ter-sol recorrente parou, jovem olhos normais após oração na CCB. Um testemunho de fé, luta e milagre. O peso da vergonha e a busca por respostas. Os dias se arrastavam como uma sombra sobre a minha vida. Cada manhã ao acordar, o primeiro gesto era levar a mão ao olho, como se o toque pudesse confirmar o que eu já sabia. Outro ter-sol havia surgido. Não era apenas a dor física, aquela sensação de queimação, o inchaço que impedia até de piscar direito, mas a vergonha. A vergonha de olhar nos olhos das pessoas, de ouvir os cochichos, de sentir que mais uma vez, eu seria o garoto do olho inchado. Na igreja, tentava me esconder nos bancos dos fundos. Durante os cultos, baixava a cabeça quando os irmãos se cumprimentavam, receoso de que alguém notasse e fizesse algum comentário, mesmo que bem-intencionado. Deus te abençoe, irmão. Esse ter-sol tá feio, hein? Já passou pomada? As palavras doem mais do que a infecção. Eu me sentia marcado, como se carregasse um sinal de que algo estava errado comigo, espiritual ou fisicamente. Uma tarde, depois de mais um culto de doutrina, o irmão José, um dos anciãos da congregação, me chamou ao lado do templo. Ele era um homem de poucas palavras, mas de um olhar penetrante, daqueles que pareciam enxergar além das aparências. Filho, você tá evitando a gente. Por quê? Perguntou, cruzando os braços, enquanto o sol da tarde pintava seu rosto de laranja. Engoli em seco. Não queria mentir, mas também não queria admitir minha fraqueza. É só cansado, irmão. Trabalho, estudo. Ele suspirou, como se já soubesse que eu estava fugindo da verdade. Cansado não esconde o rosto nos cultos. Cansado não evita o aperto de mão dos irmãos. Fez uma pausa, aproximando-se um pouco. Você acha que Deus não vê esse seu sofrimento? Ou será que acha que Ele não se importa? A pergunta me atingiu como um soco no peito. Eu sabia que Deus via, mas no fundo duvidava que Ele se importasse com algo tão pequeno quanto um ter-sol. Afinal, havia irmãos com câncer, com dívidas, com famílias desestruturadas. O que era um olho inchado diante disso? Irmão, às vezes a gente acha que só deve levar a Deus as grandes coisas. Mas para Ele, não existe sofrimento pequeno. O irmão José colocou a mão no meu ombro, e sentiu o peso daqueles dedos calejados, marcados por anos de trabalho e oração. Você já levou isso aos pés do Senhor? De verdade? Não só pedindo, mas clamando? Silêncio. A verdade era que eu havia orado, sim. Mas eram orações rápidas, quase automáticas. Senhor, tira isso de mim, e seguia o dia sem esperar, sem persistir. Amanhã tem a reunião de oração às 6 da manhã. Você vem. Não era um convite. Era uma ordem cheia de amor. A noite de insônia e o clamor no silêncio. Não consegui dormir naquela noite. O ter-sol latejava como se o próprio demônio estivesse cutucando minha pálpebra com uma agulha em brasa. Virei-me na cama, tentando encontrar uma posição que aliviasse a dor, mas era inútil. A cada piscada, uma facada. Lembrei-me das palavras do irmão José. Você já clamou? Clamar. Não era só pedir.
Era gritar, era chorar, era se humilhar diante de Deus como um mendigo que não tem mais nada a não ser sua necessidade. Levantei-me, peguei minha Bíblia e fui para a varanda dos fundos da casa. O ar estava fresco e o céu, estrelado, como se Deus tivesse aberto um véu para me lembrar que Ele estava ali ouvindo. Abrir a Bíblia ao acaso era algo que eu fazia quando não sabia por onde começar. Dessa vez, meus dedos pararam em Salmos 34, 17 e 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. As palavras arderam em meu peito. Muitas são as aflições do justo. Eu não era um grande homem de Deus, mas tentava viver direito. Por que então aquilo não passava? Comecei a orar, não com palavras bonitas, mas com lágrimas. Senhor, eu não aguento mais. Não é só a dor, é a vergonha. É olhar no espelho e me sentir feio. É ver os outros cochichando. É me sentir menos do que sou. Minha voz quebrou. Se o Senhor se importa com os passarinhos, com as flores do campo, por que não se importa comigo? Por que não me cura? Silêncio. Só o vento balançando as árvores. Então, como um sussurro no coração, veio a resposta. Você acha que eu não vejo? Você acha que eu não sinto sua dor? Não eram palavras audíveis, mas uma certeza que invadiu minha alma. Deus via. Deus sabia. E mais do que isso, Deus se importava. A reunião de oração e o toque de Deus. O galpão da igreja estava cheio naquela manhã fria. As irmãs haviam preparado café com pão caseiro, e o cheiro se misturava ao aroma da madeira úmida do templo. Alguns irmãos já estavam de joelhos, outros cantavam baixinho hinos de confiança. O irmão José me viu entrar e acenou para que eu me aproximasse. Ele estava ao lado do irmão Paulo, o obreiro responsável pela congregação, um homem de voz grave e olhares profundos. Vem aqui, filho. O irmão Paulo me puxou para perto. O que você tem no olho não é só um terçol. É uma batalha espiritual. Aquilo me surpreendeu. Batalha espiritual? Por causa de um terçol? O inimigo usa das coisas mais simples para nos desanimar, para nos fazer duvidar do amor de Deus. Ele segurou meu queixo com delicadeza, virando meu rosto para a luz. Você tem deixado isso te afastar da comunhão? Tem deixado a vergonha te dominar? Assenti envergonhado. Então é espiritual, sim. Ele sorriu, mas era um sorriso de guerra. Mas hoje isso acaba. Os irmãos se reuniram ao meu redor. Mãos foram postas sobre minha cabeça, sobre meus ombros. Algumas irmãs choravam, outras oravam em línguas. O irmão Paulo começou a clamar. Senhor Jesus, o Senhor disse que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Este jovem é teu, Senhor. Não permita que o inimigo o humilhe mais. Quebra essa maldição em nome de Jesus. Senti algo estranho. Não era só a emoção do momento. Era como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo, dos pés à cabeça. Meus olhos começaram a lacrimejar não de dor, mas de alívio. E então, abra os olhos. O irmão José sussurrou. Obedeci. E pela primeira vez em meses não senti a pressão do inchaço. Levei a mão ao olho, tateando. Nada, nenhum caroço, nenhuma dor. Louvado seja Deus. O irmão Paulo ergueu as mãos. O Senhor te curou, filho. Os irmãos começaram a cantar, glória a Deus nas alturas. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Algumas irmãs abraçavam umas às outras, chorando. Eu, por minha vez, só conseguia ficar ali parado, tocando meu olho como se não acreditasse. Deus é fiel. O irmão José gritou, e a congregação respondeu em uníssono, é fiel. Os dias seguintes, a provação da fé. Nos dias que se seguiram esperei. Esperei o terçol voltar. Esperei a dor latejar novamente. Mas nada aconteceu. Na primeira semana, acordei todos os dias com medo. Corria para o espelho, examinando cada milímetro da pálpebra. Nada. Na segunda semana, comecei a me perguntar, será que foi só coincidência? O inimigo é astuto, e ele sabe como semear dúvidas. Talvez tenha sido a pomada. Talvez tenha sido o tempo. Talvez. Mas então me lembrava das mãos dos irmãos sobre mim, do choro das irmãs, da voz do irmão Paulo clamando com autoridade, da certeza que invadiu meu coração naquele momento. Uma noite, enquanto lia a Bíblia, deparei-me com Marcos 11h24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes e será vosso. Havia crido? De verdade? Ou só havia esperado que Deus fizesse algo? Fechando os olhos, orei. Senhor, se foi o Senhor quem me curou, confirma isso em meu coração. Não deixe que eu duvide. Dá-me fé para crer que o milagre é real. Naquela mesma noite sonhei. Sonhei que estava em um deserto.
e meus olhos estavam cheios de areia, ardendo. De repente, uma mão tocou minha testa e uma voz disse: Filho, eu te lavei. Não olhes para trás. Acordei com uma paz que não sentia há anos. O testemunho que fortaleceu a igreja. No culto de domingo seguinte, o irmão Paulo me chamou à frente. Este jovem aqui tem um testemunho para dar. Ele sorriu, olhando para a congregação. Muitos de vocês viram ele sofrendo com aquele problema nos olhos. Mas Deus o livrou. Senti o rosto queimar. Não gostava de ser o centro das atenções, mas sabia que aquele momento não era sobre mim. Era sobre a glória de Deus. Contei tudo. A vergonha, as orações rápidas, a noite de clamor, a reunião de oração, a cura instantânea. Quando terminei, muitas irmãs estavam com os rostos molhados. Alguns irmãos levantaram as mãos, glorificando a Deus. Depois do culto, uma senhora chamada Dona Maria, uma das matriarcas da igreja, aproximou-se de mim. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Filho, eu também tinha um problema nos olhos. Catarata. Os médicos disseram que eu ia ficar cega. Ela segurou minha mão. Mas eu orei. E Deus me curou. Há 20 anos e até hoje enxergo como uma águia. Ela abriu a bolsa e tirou um lenço bordado. Dentro, havia um pequeno frasco de vidro. Este era o colírio que os médicos me deram. Guardo até hoje para lembrar que Deus é mais poderoso que qualquer medicina. Aquilo me marcou profundamente. Não era só eu. Não era só meu terçol. Era um Deus que, ao longo dos séculos, continuava agindo, curando, restaurando. As lições que ficaram. Passaram-se meses. Meus olhos continuavam saudáveis. Mas o maior milagre não foi a cura física, foi a transformação em meu coração. Deus se importa com as pequenas coisas. Aprendi que, para Deus, não há sofrimento pequeno. Se dói em você, dói nele. Se te envergonha, ele quer te libertar. Não precisamos classificar nossas dores em graves ou leves antes de levar a Deus. Ele é Pai. E Pai não ignora o choro do filho, não importa o motivo. 2. A vergonha é uma arma do inimigo. O diabo não precisa de grandes tragédias para nos derrubar. Às vezes basta uma coisa pequena, um terçol, uma espinha, uma gagueira, para nos fazer nos esconder, nos isolar, duvidar do amor de Deus. Mas a luz de Cristo expulsa toda vergonha. 3. A igreja é um exército, não um hospital de espectador. Se eu tivesse ficado em casa, se tivesse desistido de ir à reunião de oração, se tivesse me conformado com a dor, nada teria mudado. Mas a igreja intercedeu. Irmãos e irmãs lutaram por mim. Isso me ensinou, não estamos sozinhos. Quando o membro sofre, todo o corpo sofre, e todo o corpo ora. 4. A cura vem, mas a fé deve permanecer. Poderia ter sido fácil esquecer de Deus depois que o terçol sumiu. Mas a verdadeira prova da fé não é só receber o milagre, mas continuar crendo depois dele. Continuar orando. Continuar lendo a palavra. Continuar servindo. Um novo chamado, ser um portador de esperança. Hoje, sempre que vejo alguém passando por uma aflição, seja um terçol, uma dor de cabeça constante, uma ansiedade que não passa, me aproximo. Não para dar conselhos vazios, mas para dizer: irmão, eu já passei por algo que me parecia sem solução. Mas Deus ouviu meu clamor. Ele pode ouvir o seu também. Às vezes, as pessoas olham com ceticismo. Outras vezes, choram e pedem oração. Mas eu sei uma coisa, Deus não mudou. O mesmo Deus que secou minhas lágrimas naquela varanda, que usou as mãos dos irmãos para me curar, é o mesmo Deus que hoje ouve o coração daquele que clama. O culto de ação de graças. No aniversário de 1 ano da minha cura, organizei um culto de ação de graças. Convidei todos os que haviam orado por mim. O irmão José, o irmão Paulo, Dona Maria, as irmãs que choraram naquele dia. Naquela noite, o templo estava cheio. Não só de pessoas, mas de uma presença tangível de Deus. Enquanto cantávamos Toque de Poder, senti o mesmo fogo que havia sentido 1 ano antes. Desta vez, não era por mim. Era pelos que ainda estavam lutando. No final, o irmão Paulo fez uma oração que nunca esquecerei. Senhor, assim como curaste este jovem, cura todos os que aqui estão com dores ocultas. Quebra as correntes da vergonha, da dúvida, do desânimo. Mostra, Senhor, que o teu braço não se encurtou. Que ainda hoje, como nos dias de Jesus, os cegos veem, os coxos andam, e os oprimidos são libertos. Em nome de Jesus. E a congregação respondeu com uma só voz. Amém. Epílogo, uma vida transformada. Hoje, quando olho no espelho, vejo olhos saudáveis. Mas vejo muito mais do que isso. Vejo um jovem que aprendeu a clamar, que descobriu que Deus não é um espectador distante, mas um pai que se inclina para ouvir o sussurro dos seus filhos. Vejo um jovem que entendeu que milagres não são apenas para os outros, são para quem crê.
E acima de tudo, vejo um servo. Porque a cura não foi só para meu bem. Foi para que eu pudesse dizer a outros: Deus ouve. Deus cura. Deus não desampara os seus. Que este testemunho seja como uma semente plantada em corações cansados. Que quem lê estas palavras saiba, não importa quão pequena pareça sua dor, Deus quer te libertar dela. E quando Ele age, quando Ele age, não há terçol, não há dor, não há vergonha que resista. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.